eu sou nutricionista do NASF de São Sebastião e vim aqui conversar um pouquinho com vocês no programa Saúde na Escola. Então, o meu tema é alimentação e Covid. O que é o Covid? Covid é uma doença causada pelo coronavírus, denominada SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que pode variar de infecções sem sintomas a quadros mais graves, levando até internação. Como é transmitido o Covid? Através de gotículas de saliva, aperto de mão, tosse, espirro, catarro, contato com superfícies e objetos contaminados. E a prevenção da Covid? O que é que nós poderemos ver para a gente evitar? Lavar as mãos com água e sabão e o uso do álcool em gel, cobrir o nariz e boca e o antebraço ao espirrar ou tossir, respeitar o distanciamento social, manter o ambiente bem ventilado e não compartilhar objetos pessoais, e o uso da máscara corretamente. Uma pergunta que a gente sempre ouve: é possível transmitir o coronavírus por meio de alimentos? Até o presente momento não há comprovação científica de que os alimentos transmitam o coronavírus. Quando o indivíduo infectado pelo vírus tem contato com qualquer embalagem ou alimento, esses correm o risco de serem contaminados. Esse grupo de vírus ele é termolábil, ou seja, ele é sensível às temperaturas normalmente usadas para cozimento de alimentos, em torno de 70 graus. Então, a gente está vendo que não é possível a gente que contamina o alimento. Como higienizar os alimentos? Aqui tem 3 figuras e a gente vai mostrar e explicar bem direitinho. As embalagens de plástico são lacradas e devem ser lavadas com água e sabão antes de serem utilizadas. Já embalagens de papel ou não lacradas devem ser limpas com álcool a 70%. Na figura 1, a gente pode ver um alimento sendo lavado só na água corrente. A figura 2, o rótulo do hipoclorito informa a quantidade que deve ser diluída e o tempo em que o alimento deve permanecer de molho. Algumas pessoas têm o hábito de colocar o vinagre, mas ela não tem a mesma eficácia do hipoclorito. E a terceira figura está mostrando como é feita corretamente a diluição do hipoclorito. A gente vai colocar uma colher de sopa, mais ou menos 15 ml, e o hipoclorito numa concentração de 2 a 2,5% em 1 litro de água e deixar o alimento de molho. Quais os alimentos que são recomendados em tempo de Covid? De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, é muito importante manter uma alimentação equilibrada, com o maior consumo de alimentos in natura. O que é o alimento in natura? É o alimento fresco, proveniente de verduras, animais, minimamente processados. O que é um alimento minimamente processado? É o alimento que é in natura, mas que ele leva algum rótulo. Por exemplo, o arroz, o feijão, ele é um alimento minimamente processado. O alimento processado e os ultraprocessados, no caso, são miojo, alimentos que passam por todo um processo de industrialização e que esse alimento é modificado. Então, a gente tem que dar preferência aos alimentos in natura e minimamente processados. É preciso ter cuidado com a quantidade de sal em tempo de pandemia? Sim, não só em tempo de pandemia. O consumo excessivo de sal pode agravar as condições crônicas. Então, qual seria a quantidade preconizada para uma pessoa? Não passar de 1 colher de chá de sal por dia. Isso não é verdade do que a gente come, porque a gente vê que tem alimentos que têm um teor de sódio grande e alimentos que a gente sabe que tem uma grande concentração de sal. E também lembrando que o sal, ele também pode aumentar a pressão arterial. É preciso ter cuidado com a quantidade de açúcar em tempo de pandemia, também temos que ter cuidado. Devemos atentar que o consumo excessivo de açúcar também pode agravar as condições crônicas. Então,
um adulto normal não deveria ultrapassar 2 colheres de sopa por dia. Só que a gente sabe que hoje esse consumo é muito grande, principalmente nos alimentos que a gente vê na prateleira, biscoito, doces, refrigerante. Então, é um consumo muito grande de alimentos ricos em açúcar. E outra coisa muito importante é a quantidade de água em tempos de Covid. A água, ela é vital para todo ser humano. Então, a gente faz um cálculo de 35 a 40 ml de água por quilo de peso, que seria o preconizado para uma pessoa consumir ao dia. Em média, a gente faz um cálculo de 2 litros por dia. Numa prática esportiva, no tempo de calor, esse volume pode ser aumentado. Quais são os alimentos que melhoram a imunidade? Que a gente hoje vê muito falar que tem que se tomar vitamina, que tem que se tomar bastante comida, tem que ter para melhorar a imunidade. Então, alguns alimentos favorecem as defesas naturais do organismo, pois possuem nutrientes, vitaminas e minerais imunomoduladores que são consumidos com frequência, vai auxiliar o fortalecimento do sistema imunológico. Aqui na figura a gente pode ver consumo de vegetais folhosos verdes, consumo de carne, de ovo, feijão, leguminosas e bastante fruta. Então, se a gente tem uma alimentação rica, colorida, e a gente consegue contemplar todos esses alimentos, a gente vai ter uma alimentação equilibrada. Suplementação de vitaminas, que a gente vê muita gente falando hoje em consumir e aumentar esse consumo de vitaminas. Segundo o Ministério da Saúde, a suplementação só é recomendada em casos de carências desses micronutrientes. Nenhum polivitamínico é capaz de evitar o contágio ou mesmo o aparecimento dos sintomas do vírus. Não compre ou utilize suplementos sem orientação de médico ou nutricionista. Então, não é tomando polivitamínico que você vai deixar de contrair a doença, e sim com as medidas preventivas, o uso correto de máscara e higiene das mãos e evitar aglomerações. Agora eu fiz uma questãozinha, mitos e verdades. Shot da imunidade como cúrcuma, gengibre, própolis, limão, bicarbonato e outros tipos de misturas combate o coronavírus. Muita gente está consumindo isso e dizendo que não vai contrair. Isso é um mito. O que vai evitar é você ter as medidas de proteção. Após fazer as compras, deve-se fazer a higienização das embalagens para evitar o coronavírus. Corretamente, verdade. Suplementação de vitamina C pode combater o coronavírus? Mito. O que vai combater o coronavírus não é só a suplementação da vitamina C, e sim as medidas preventivas. E o uso de uma alimentação correta, consumo adequado de água, tudo isso se faz necessário. O alho ajuda a prevenir a infecção pelo novo coronavírus. Mito. Não existe evidência sobre o uso da vitamina D e seu possível papel na redução do risco de contrair o novo coronavírus. Também é verdade, certo? Então, tem muita gente consumindo uma quantidade de vitaminas sem necessidade. Chá de limão com bicarbonato quente cura coronavírus. Mito, certo? Então, assim, o que a gente tem que fazer são todas as recomendações médicas e ter uma alimentação equilibrada. Pronto, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e até a próxima aula.